que esse tema é amadurecendo como líder de célula. Eu creio que todos aqui são líderes de célula. Aqueles que não é, vai ser, porque, em nome de Jesus. E esse está lá em Oséias 6, de 1 ao 3. Quem puder abrir, Oséias 6, de 1 ao 3. Eu vou correr um pouco, porque o tempo já está meio corrido. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está entre Gênesis e Apocalipse. Oséias 6, do 1 ao 3. Que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre você, Ele descerá sobre nós a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Diga assim, chuva seródia. Seródia. Alguém sabe o que significa chuva seródia? Eu confesso que eu não tinha ideia mais ou menos o que era, mas eu suspeitava. E eu fui pesquisar. E eu achei tremendo esse estudo que eu vi sobre chuva seródia, e eu achei interessante. E eu queria falar para vocês, para a gente abrir mais o nosso entendimento do que é uma chuva seródia. A chuva seródia, ela representa o derramamento do Espírito Santo, que se manifestará nos últimos dias da história deste mundo e irá preparar a terra para a colheita de Cristo. Realizará na sua segunda vinda. Cremos que a chuva seródia é um acontecimento futuro. No entanto, é possível individualmente recebermos respingos dessa chuva. Diga assim, respingos. Então eu comecei a meditar nessa palavra e comecei a entender o que o Senhor queria falar, Porque a palavra do Senhor, ela é sempre muito clara, Ela é muito direta, ela é muito renovadora. E eu comecei a pedir ao Senhor que o Senhor viesse me trazendo. E Ele, em todo tempo, Ele nos orienta, Todo tempo Ele está nos orientando. Nessa palavra Ele nos orientou, a buscá-lo mais, a conhecê-lo mais e crescermos mais e termos mais intimidade com Ele, Então Ele trouxe esse direcionamento para a gente, Para a gente conhecê-lo, a buscá-lo, a crescermos mais e tornemos mais íntimos dEle, Então, que maravilha, Então, isso é uma coisa maravilhosa. E isso começou a queimar no meu coração. Meu Deus, cada dia a gente tem que conhecer mais, cada dia a gente tem que buscar mais, cada dia a gente tem que se aprofundar mais no Senhor, porque é um derramar novo cada dia, é um derramar sobrenatural cada dia, mas só basta nós querermos conhecer Ele, nós querermos buscar Ele, Então o apóstolo Paulo nos fala de deixarmos de ser menino e crescermos em maturidade. Lá em 1 Coríntios 13, 11. Então, o apóstolo ele já sabia que muitos de nós teríamos precisamos crescer, precisamos amadurecer. Então, quando a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 13, 11, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, Então ele desistiu, Ele falou que ele desistiu de ser menino, Porque se nós queremos ser meninos, nós vamos viver a vida sermos menino, É feito tiririca, Mas menino, ô menino, Esse menino. Então, esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Ele falou, ele nos alertou. Então, eu tenho 2 filhos, como todos sabem,
Na verdade, tenho três, já é jovem, um tem 19 anos, parece ser meu irmão, né? Glória a Deus. E tem o Davi e o João Vitor. Então, eu já me preocupo com ele, como é que eu vou levar ele a deixar de ser menino? Como é que eu vou ensinar meus filhos a deixar de ser menino? Porque eles têm que deixar de ser menino, né? Então, eu já tenho essa preocupação. Então, eu já peço a Deus para me dar essa sabedoria que ele deixe de ser menino no seu tempo certo, como a chuva seródia que rega a terra, né? Então, eu tenho buscado a Deus a ter esse entendimento, né? Para que eu possa deixar também eu de ser menino e fazer com meus filhos deixe de ser menino também. Então, porém, se com o passar do tempo eles continuarem com atitudes de criança, eu vou ficar preocupado, né? Por exemplo, eu tenho um filho de 19 anos, então algumas atitudes dele é de criança ainda. Então isso me preocupa, né? Então a minha missão é ensiná-lo a deixar de ser menino, né? Ensiná-lo a querer conhecer mais o Senhor, querer buscar mais o Senhor. Então, hoje, né, nós podemos ver que o tempo vai passando, né, nas congregações, nas igrejas, né? O tempo vai passando e muitos de nós ainda pensamos como meninos, né? Nós fazemos coisas de meninos, né? Nós temos atitudes de meninos. Então, alguns líderes, eles vão amadurecendo mais rápido. Por quê? Porque eles entenderam que a fase de menino dele passou, né? A fase de bebezinho, a fase de criancinha. Então, eles estão correndo mais na frente. Para quê? Para que possa deixar de ser menino. Na verdade, eles deixaram de ter o pensamento de menino. Então, o Senhor nos ensina aqui, o apóstolo Paulo, que ele já tem essa preocupação, né, de que nós temos que deixar de ser meninos, de pensarmos como meninos dentro da nossa célula, né? Porque a célula é um lugar de quê? De ensino, né? De levar as pessoas a conhecer mais o Senhor, né? Ter mais relacionamento um com os outros, né? Amadurecer mais. O papel da célula é esse. E nós podemos estar ensinando, levando as pessoas a conhecer o Senhor. O menino não vai conseguir levar uma pessoa a conhecer o Senhor, porque ele não tem maturidade. Então, a criança, né, quando ela é criança, ela tem algumas limitações. Por quê? Porque ela pensa como um menino. Então, nós, como os líderes de células, nós temos que ter esse amadurecimento, né? Temos que ter essa visão de crescimento, de amadurecer. O ano passado, né? Foi o ano passado? Foi o ano da maturidade, né? O ano de 2017. Então, aquele ano foi um ano de preparo, de derramar maturidade na igreja dele, na igreja local, né? O pastor recebeu esse direcionamento e trouxe para a igreja, para que nós podemos ser maduros, né? Mas no Senhor. Então eu vejo que tudo isso é um cuidado do Senhor, né? O nosso pastor, ele é um homem de Deus, então ele recebe esses direcionamentos direto do trono de Deus, né? Então em 2017 foi esse preparo, né? Mas o Senhor, ele não quer que a gente continue sendo e fazendo coisas de meninos. Então, continuo com os valores, né, atitudes de menino, né? Continuar com valores de menino, desejos de menino, birras, milindres, pensamentos infantis, quanto à questão espiritual. Então tem muito, né? Tem essa atitude ainda, essa atitude de menino. Então o Senhor nos alerta nessa noite para que nós amadurecemos no Senhor, porque o Senhor, ele tem pressa. Ele tem pressa de povoar o céu, mas só depende de atitude de pessoas maduras, né? Então o Senhor, ele está com essa pressa
né? Então o Senhor está alertando vocês, líderes de células, né? Nós, supervisores, para que nós podemos ter os pensamentos do céu, do Senhor, e não pensamentos de menino. Então essa palavra ela começou a queimar no meu coração, porque Senhor, às vezes eu tenho atitude de menino. Então, quando o Senhor traz uma palavra, é primeiro para a gente que vai ministrar, né? Então, primeiro Ele falou comigo, para depois falar com a igreja, né? Falar com vocês, líderes. Então, o Senhor Ele tem esse cuidado, porque Ele já nos alertava. Amém? E eu trouxe 3 chaves para nós nesse texto. E a primeira é: se o tempo vai passando, precisamos caminhar para frente em maturidade espiritual. Eu falei, o Senhor tem pressa. Então o tempo está passando, nós precisamos amadurecer, porque a gente tem que caminhar para frente. Nós temos que ir avante. Por quê? Porque o mundo lá fora está se perdendo, né? As pessoas estão com sede do Senhor. Mas se nós tivermos as atitudes, como o apóstolo Paulo falou, de menino, nós não vamos conseguir ir avante no Senhor, em maturidade espiritual. Amém? E o segundo ponto é: se vamos crescendo, abandonando as coisas de menino, vamos nos aprofundando no relacionamento com o Pai, né? Então, se nós estamos crescendo como líder de célula, como discipulador, como supervisor, nós temos que deixar as coisas de meninos para trás. Por quê? Porque nós temos a obrigação de amadurecer. Por quê? Porque nós temos pessoas para cuidar, pessoas para servir, pessoas para ensinar, pessoas para direcionar ao alvo, né? Então nós tem que acompanhar esse crescimento. E para a gente acompanhar esse crescimento, nós temos que deixar as coisas de meninos para trás, né? Então o Senhor nos adverte nessa noite que nós temos que crescer em maturidade, mas porém deixar as coisas para trás de menino. Amém? A terceiro ponto: se estamos caminhando dentro da vontade do Senhor de crescimento, porque essa é a vontade do Senhor, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo o tempo todo, né? Vocês estão vendo o crescimento da igreja. Eu acho que daqui a uns dias nós temos que ter 2 cultos. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então nós temos que, o reino está crescendo. Então nós vamos tomando mais responsabilidade com o reino. Então se nós não amadurecermos agora, como é que nós vamos crescer? Né? Se o menino, eu falei no início, meus filhos, a minha preocupação é essa. Se os meus filhos, se eu não tenho a preocupação deles crescer, amadurecer e ir para a maturidade adulta, como é que ele vai se virar sozinho? Como é que o mundo está aí, ó? Então eu tenho que ter essa preocupação. E mesma coisa no reino. Então eu já tenho que ter a preocupação no reino, porque eu estou vendo o reino indo, crescendo, e minhas atitudes não mudam. Então eu tenho que acompanhar esse crescimento, né? Na célula precisamos crescer sempre em algumas questões. Porém, precisamos saber onde estamos errando, né? Onde eu estou errando na minha célula, né? Você já tem refletido isso? Onde eu estou errando na minha célula? Onde eu estou errando com o meu discípulo, né? Então, isso são atitudes de pessoas maduras, né? Pessoas que entendeu já o que o Senhor está querendo. Então, se ficarmos com atitude de menino e não nos procurarmos fazer a vontade do Pai, né, a gente não vai paralisar, né? Porque as células não vão crescer. O reino do Senhor, de Deus, não vai crescer, porque nós vamos ficar paralisados. Amém? Você, líder de célula, sabe qual é a vontade do Pai? Você já parou para pensar, qual é a vontade do Deus para a minha vida, na minha célula, né? Com meu discípulo? Deixa essa interrogação aí para depois você ficar refletindo. A vontade dele não é que você esteja aqui só aprendendo, né? O Senhor não quer que você esteja aqui só aprendendo. Toda terça-feira eu
Tadel. Toda terça-feira, Tadel. É o crente esponja, né? Só absorve. Só absorve. Isso não é a vontade dele, do Pai. Mas como a palavra diz, precisamos apresentar a Ele os nossos frutos. Né? Então a árvore, quando ela começa a dar fruto, é porque ela está o quê? Madura, adulta. Né? Então os frutos têm que estar madura. Então essa é a maturidade que o Senhor está querendo trazer para a igreja no dia de hoje. Porque a árvore, quando ela não dá... Porque a árvore, quando dá fruto, ela... Porque a árvore, quando está madura, ela dá fruto. Ela gera fruto. Né? Então, quando a árvore atinge uma certa idade, né, ela começa a dar fruto. Porque ela deixou de ser uma muda. Né? Ela deixou de ser criança. Ela começa a gerar fruto. E quais são os seus frutos? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Quais são os seus frutos? Você, líder de célula. Quais são os seus frutos? Está visitante na sua célula? Nos dias de célula? Você tem convidado pessoas? Você tem chamado pessoas na faculdade, no seu trabalho, no seu meio de relacionamento? Esses frutos estão sendo gerados ou estão ficando para trás? Eu falei anteriormente. O reino está indo, está crescendo, está crescendo. E eu comecei a me questionar, mas Deus, o que é ser líder de célula? Líder de célula é ser pai e não criança. Meu Deus, Senhor, realmente, um líder de célula ele é um pai, ele não é uma criança. Então eu tenho que ter a atitude de pai. De quê? De cuidar, de ensinar, de ser maduro o suficiente para poder gerar os frutos. Por quê? A criança ela se preocupa apenas em brincar, em aparecer, em ter coisas, brinquedos novos, e ter títulos, E nós não podemos ter essa mentalidade de criança, de só ter as coisas, só ter títulos, só ser líder de célula. Nós precisamos ser pai, maduros. Para quê? Para poder cuidar dessas vidas, porque o Senhor tem mandado vidas. Estou vendo células aí bombando, estou vendo células frutificando na área verde, na área amarela. Mas é porque nós estamos entendendo e estamos amadurecendo no Senhor. Amém? Se vamos amadurecendo, irmão, vamos entendendo a seriedade de estarmos à frente de uma célula para pastorear. Ao momento que nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo e vamos entendendo a importância de nós estarmos à frente de uma célula. Então isso é muito importante. Você sabe a importância de um líder de célula para a igreja? Então eu fui lá em Êxodo 17, 8, 13. Não abra, depois você abre. Então, lá é uma história bem conhecida. Fala lá do povo de Israel, que era uma guerra de Israel contra o povo de Amaleque. Então, era uma guerra lá. Então, e a Bíblia nos diz que Moisés, Arão e U subia ao monte para interceder pelo povo. Então, e ao passar do tempo, Moisés levantava as mãos e o povo prevalecia. Mas quando os braços se abaixavam, o povo perdia a guerra. Então, essa história eu aprendi 3 coisas ontem, amados. Eu aprendi 3 coisas de suma importância para a vida da igreja, com a história de Moisés. Então, e essa primeira coisa a primeira é a importância da liderança do líder de célula na intercessão da igreja. Porque é muito importante. Um líder de célula ele já está intercedendo ali pela sua célula. Eu falei no Tadel retrasado, a importância do líder orar pelos seus discípulos. Então, se o líder de célula ora pelos discípulos, ele já está intercedendo pela igreja local. Então, essa importância.
Porque alguém lembra que não orar pelo discípulo é? Quem lembra? Quem não ora pelo discípulo é pecado. Quem não ora pelo seu discípulo é pecado. É um pecado. Então, você é líder de célula, você é discipulador. Ore pelo seu discípulo. Ore pela sua célula. Nome a nome. Se você não lembrar, anota o papelzinho, né, para que você não esqueça. Está orando, está intercedendo, porque você está ajudando na intercessão da igreja. Porque dessa forma não precisa nem de ministério de intercessão, né, pastora? Se a célula entender a importância da intercessão, né? Então ela já vai estar intercedendo. Mas se todas as células, as 30 e poucas células, começam a interceder, os líderes de célula, está intercedendo pela igreja, né? Está levando a igreja ao crescimento. Então, o terceiro ponto, o líder de célula precisa viver de uma forma intensa e apaixonada, uma forma intensa e apaixonante de vida de oração. Ele tem que estar apaixonado, tem que viver aquilo, tem que estar em oração constante. Porque quando Moisés baixava a mão, o povo perdia a guerra. Então, quando você, líder de célula, se levanta em oração pela sua célula, você começa a interceder, o povo ele não vai perder a guerra. O povo ele vai se levantar, o povo vai interceder também, o povo vai vencer, o povo vai entender a importância da intercessão sobre a vida dele. Pois aqueles que estão debaixo da sua liderança precisam de uma cobertura espiritual para terem forças nas guerras diárias e, consequentemente, vitórias, assim como teve o povo de Israel. Amém? Por isso precisamos amadurecer como líder de células, porque não estamos em uma brincadeira de criança, né? Então nós precisamos amadurecer como líder de célula, porque não é uma brincadeira de criança, né? Então não estamos aqui enchendo nosso ego, né? Isso aqui, a célula não é para estar enchendo o ego. A célula é uma coisa muito importante para a vida da igreja.